Foi uma merda, é uma vergonha. O Vasco não quis saber de brincadeira e atropelou o Santos com uma goleada de 6-0. Isso mesmo, 6 gols no placar, numa noite em que tudo deu certo para o gigante da colina. Do outro lado ficou a tristeza. Neymar saiu chorando de campo sem acreditar no que estava acontecendo. E para fechar com chave de ouro, Felipe Coutinho deu show no confronto, mostrando toda a sua categoria e deixando a torcida em êxtase. Quer saber todos os detalhes dessa partida incrível? Se liga aí. Foi uma merda, é uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos. Acho que todo mundo hoje tem que botar a cabeça no travesseiro, ir para sua casa, pensar no que quer fazer. Porque a atitude de hoje, se tiver que fazer o que fizemos dentro de campo, acho que precisa nem apresentar a quarta-feira. A diretoria não é responsável dessa carreira. Que humilhação! Neymar, ó, saiu de campo chorando pra caramba depois da humilhação do Santos dentro de casa contra o Vasco. Tem que chorar mesmo, porque o que aconteceu hoje com o Santos, um 6-0 dentro de casa, diante da torcida que foi presente, que acreditava que o Santos agora poderia sair daquela parte de baixo da tabela, cara, é pra chorar sim, e é pro torcedor do Santos chorar, gente. Porque o Neymar, ele mostra, né, com esse choro, um comprometimento com o Santos. O Neymar voltou pro Brasil. Agora, o cara voltar pro Brasil pra fazer parte de uma das maiores goleadas da história que o Santos sofreu, gente. 6-0 pro Vasco dentro de casa é humilhante. É pra chorar sim. É pro time do Santos colocar a cara e assumir a vergonha que fez hoje. E o Vasco, histórico, um 6-0. Contra o Santos, fora de casa. Agora, o que passa na cabeça do Neymar num momento como esse? Cara, será que eu fiz a escolha certa? Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Irmão, eu não sei o que passa na cabeça de um jogador do tamanho do Neymar depois de levar uma goleada de 6-0 dentro de casa. Acho que o choro diz muita coisa. Que bizarro. Um dia histórico na história do futebol mundial. A torcida do Santos de costas pro time. 26 minutos e 54 segundos. 6-0 Vasco dentro do Morumbi. Aos 11 minutos e 42 segundos, a torcida do Santos desceu a bandeira, o bandeirão do Pelé. Chegou a arrepiar quem estava assistindo o jogo, quem estava dentro do estádio. Isso porque estava 3-0 Vasco. Mais de 50 mil pessoas foram ao Morumbi assistir o Neymar jogando. A grande verdade é que eles assistiram um show do Felipe Coutinho. O Santos está fadado ao fracasso, indo diretamente para a Série B. Todo o roteiro de mais uma vez ser rebaixado, o time que nunca tinha sido rebaixado, está indo para o mesmo caminho, para o mesmo buraco em que acabou de sair. E a torcida do Santos sangra, porque não aguenta mais ver um time tão ruim jogando futebol. 6-0 Vasco da Gama em cima do Santos em pleno Morumbi lotado. Irmão, que loucura presenciamos nessa partida. Um jogo que foi intenso desde o primeiro minuto, ou melhor, os primeiros segundos. Com 15 segundos a torcida do Santos já estava reclamando dessa possibilidade de expulsão. A arbitragem decidiu dar só um amarelo pro Hugo Moura em cima do Tiquinho. E o primeiro gol da partida foi no primeiro tempo com o Lucas Piton para fazer 1-0 pro Vasco da Gama. No lance que teve essa polêmica aqui da bola possivelmente ter saído, a Paralax talvez engane. O Santos, inclusive, depois de uma jogada do Neymar, teve ali, né, cara, um pênalti em cima do Guilherme, mas ele estava impedido, o pênalti foi anulado. Neymar, inclusive, por reclamação, levou o amarelo, né, no primeiro tempo. Até aí, irmão, jogo normal. Mas aí aos 4 minutos do segundo tempo, a situação se banaliza completamente. Cruzamento para a área e golaço de David. O DVD fez 2-0 pro Vasco. Na saída de bola, aos 8 minutos, o Vasco recupera. Gabriel Brazão ainda opera um milagre. Mas no rebote, a bola sobra para Coutinho e o menino Couto marca o gol. Praticamente no lance seguinte, vamos colocar ali saída de bola, teve uma saidinha ali com 12 minutos. Pênalti pro Vasco batido por Ryan. 4-0 Vasco da Gama. 2 minutos depois, mais um gol de Coutinho, dessa vez um golaço de cavadinha. E em papo de 10 minutos, o Santos saiu de uma derrota de 1-0 para 5-0.
pioraria com mais um gol do Vasco, marcado pelo meio-campista Tietê. 6-0 Vasco em São Paulo. Pra piorar a situação, irmão, o Santos chegou a fazer um gol pra diminuir. Tava impedido o Guilherme. Irmão, o ADM do Vasco não conseguiu contar. Uma humilhação que fez a torcida do Santos virar de costas pro campo. E uma partida que empolga o torcedor do Vasco da Gama e extravasa uma equipe que estava jogando bem nos últimos jogos, mas não estava ganhando. E agora ganha, vence, convence, goleia e marca 6 gols no Morumbi. Para desespero do Santos e pro alívio do Vasco, goleada. Esse resultado, o Vascão sai da zona momentaneamente, mesmo com 2 jogos a menos em relação ao Vitória, e encosta no próprio Santos. Já ouviram aquela frase? Nunca volte para um lugar onde você já foi feliz, porque nada vai ser como antes. Essa frase resume perfeitamente tudo que o Neymar está vivendo nessa segunda passagem dele pelo Santos. E depois de uma goleada dessa de 6-0 para o Vasco, só fico pensando o que será que passa na cabeça dele nesse momento. Um dos resultados mais tristes da carreira do Neymar, sem dúvidas nenhuma. Pra quem não sabe, esse foi o pior placar que o Neymar já perdeu em um jogo de futebol na carreira dele. Não à toa ele saiu de campo sozinho, soluçando de tanto chorar. Foi aqui consolado pelo Fernando Diniz. E aparentemente está sozinho lá no Santos, como a gente já vinha falando há muito tempo. O Neymar é um cara que joga muito, é um cracaço de bola, mas sozinho não vai fazer nada. O time do Santos é muito ruim, não consegue acompanhar o Neymar. E ele sabe disso, tanto é que ele tava lá chorando, sentado, o pessoal foi falar com ele, ele meio que bateu a mão assim, sai, deixa eu aqui sozinho. Enfim, uma situação complicada, né? 50 mil torcedores lá no Morumbi, que foram lá pra ver o Santos jogar, pra ver o Neymar jogar, o atleta mais badalado do Brasil. Foi citado na seleção brasileira esses dias e depois toma uma goleada dessa de 6-0 para o Vasco. Se o Neymar não largar o Santos depois dessa, não larga mais nunca. Repito, nunca volte para um lugar onde você já foi feliz, porque nada será como antes. Não tem como ser a mesma coisa. E foi isso, galera. Uma noite realmente inesquecível, marcada por essa humilhação histórica, onde o Vasco aplicou 6-0 contra o Santos. Neymar deixou o campo chorando e Coutinho deu um verdadeiro show. Essa goleada sem dúvidas vai ficar na memória por muito tempo. Agora eu quero saber, o que vocês acharam dessa goleada histórica do Vasco em cima do Santos? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Valeu e até a próxima!